Oi, gente! Como vocês estão? Gente, esse vídeo aqui, eu não sei como é que ele vai ficar. Ele tá sem roteiro novamente, mas eu tô muito feliz com esse assunto. É sobre o meu último dia com 22 anos. Sim, amanhã é meu aniversário. Provavelmente eu vou ter que postar esse vídeo hoje. Que horas que eu vou editar ele? Eu não sei, mas vai dar certo, porque eu tô gravando no meu último dia com 22 anos, literalmente. Amanhã eu faço 23. E eu tô gravando. Como assim? Peraí, calma aí, gente, me perdi aqui. Tô gravando com 22 anos, amanhã é meu aniversário, faço 23, e eu vou falar sobre as coisas que eu aprendi tendo 22 anos. Nossa, Isa, mas você é muito nova, tipo, gente, nós somos seres humanos em construções, e cada dia a gente aprende alguma coisa. A gente não sabe de tudo, mas a gente tá sempre aprendendo. E vão ser as minhas conclusões, né, tipo, do que eu acho e o que eu aprendi. Eu me mudei pra cá, pra Europa, com 18 anos. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês me conhecerem. Eu me mudei com 18 anos, que foi uma loucura. Eu me mudei com uma mala de 10 quilos e vim viver essa aventura. E desde lá, eu tenho aprendido tanta coisa legal, tanta coisa incrível, que os 20 anos nos propõem, né, que nos fazem aprender. Seja você fazendo uma faculdade, ou seja você na vida, no dia a dia, no seu trabalho, com pessoas, enfim. E eu vou trazer algumas conclusões que eu tirei, sabe? E talvez seja a sua opinião seja diferente e eu super gostaria de escutar a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você acha diferente, enfim. Eu acho que os 20 anos, eles são a fase mais louca da nossa vida. Porque ao mesmo tempo que a gente toma decisões muito importantes, a gente não se sente capaz o suficiente dessas decisões que são tão importantes para as nossas vidas. Eu não sei vocês, né? Mas eu penso assim. Eu não tinha começado uma faculdade até esse ano, porque eu falava, gente, o que eu quero fazer da minha vida? É uma coisa que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida. E aí, eu escutando um podcast essa semana que falava sobre os 20 e poucos anos, eu parei pra analisar e falei assim, cara, eu já tinha começado a faculdade esse ano, mas eu falei assim, vai ser 4 anos. No caso, a minha é 3 anos. E eu vou aprender algo, eu vou construir algo. Talvez eu não entenda agora o porquê dessa faculdade, mas é algo que está fazendo sentido para mim. E a partir do que faz sentido para mim, eu construo o meu pensamento crítico, o meu pensamento sobre determinados assuntos. E como vocês sabem, né, nos últimos vídeos eu falei sobre ter ficado sem rede social. E aí eu comecei a estudar mais, porque eu tava com muita matéria acumulada, mas graças a Deus acabou as provas, deu tudo certo. E mas, por que eu tô trazendo essa questão da faculdade? Porque a faculdade é uma decisão que as pessoas normalmente, não no meu caso, mas normalmente tomam após que terminam a escola. E eu, após que eu terminei a escola, eu vim pra fora. Então, eu me formei e vim pra fora. Vim morar aqui na Irlanda. O que foi uma loucura. Mas essa é a minha história. E faz sentido pra mim. Talvez não vai fazer sentido pra outra pessoa. E tá tudo bem, porque ela é a minha história. E nesses 4 anos eu ficava tipo, será que eu compartilho? Será que eu não compartilho? Só que ela é tão a minha história que eu posso compartilhar dela, eu posso falar dela, eu posso falar das coisas que eu aprendi com ela. Quando a gente entende o valor da nossa história, a gente entende que ela é singular. E uma das coisas que eu aprendi esse ano, nesse último ano, é que cada um constrói a sua história. A sua história ela não vai ser a mesma que os seus pais. A sua história não vai ser a mesma que o seu parente. Não vai, porque você cresceu em realidades diferentes. Cada um cresceu com uma perspectiva de mundo, de vida. O que às vezes foi algo ruim para mim, para outra pessoa foi algo positivo. Ela enxergou com aquele ângulo, porque era aquele ângulo que era permitido para ela enxergar naquele momento. Eu cresci com muitos preconceitos, eu diria. E esses preconceitos me moldaram em muitas áreas da minha vida. E desconstruir eles nesse último ano foi muito desafiador. Colocar o que eu acreditava, o que eu achava, criar meu pensamento crítico sobre determinados assuntos, eu acho que é um dos pontos, sabe, chaves da vida. Crie o seu pensamento crítico sobre determinados assuntos.
Tem determinados assuntos que você não pode se basear pelo que o outro vê, pelo que o outro enxerga, mas sim criar o seu pensamento sobre aquilo, ok? Vamos lá para a questão da faculdade, voltando para aquele tema que eu falei primeiro da faculdade. A questão da faculdade, ela é algo muito. Quando eu escutei aquele podcast, eu falei, uau, você chama Obra Aberta. E ela fala de vários assuntos. E num dos episódios, ela fala sobre a questão desses 20 anos e da faculdade em si. A faculdade é uma coisa que você começa e quando você termina, você aprendeu algo. Você pode mudar de rota, você pode mudar o caminho. Eu estava escrevendo esses dias sobre e eu falei assim, cara, é muito real. Às vezes a questão não é desistir de algo, mas a questão é recalcular a rota. Como assim, Isa? Você tem aquele sonho, aquele objetivo. Mas talvez daqui a 2 meses esse objetivo não faça sentido para você. Não que você desistiu daquele objetivo, mas você recalculou a rota para o que faz mais sentido para a sua vida pessoal. Para a sua vida, seja emocional, física, determinadas áreas da sua vida. Mas vai fazer sentido. Nos 22 anos que eu vivi. Nossa, gente, parece ser uma senhora falando isso. Mas eu. Ai, gente, olha só. Nos 22 anos, eu sempre fui fã de Hannah Montana. Sempre fui fã dela. E eu sempre olhei a minha vida nesse ângulo. Algumas situações da minha vida, eu olhava no ângulo da perspectiva pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? Eu olhava nesse ângulo. Pra quem não sabe, quando eu cheguei aqui, eu fiz delivery. Provavelmente você não me conheça, né? Mas, enfim, vou me apresentar e vou contar a minha história. Eu tentei começar no início, né? E me perdi um pouco, desculpa. Eu me mudei pra cá com 18 anos. E aí a única opção de trabalho que eu tinha era o delivery. Porque eu não gostava de cleaner, gente. Não gostava de fazer limpeza, não gostava disso. E eu vim pra cá com meu irmão já morando aqui na Irlanda. E achei que ficaria só 9 meses. Mas o Senhor pegou os meus planos, e se eu fosse escrever meus planos, eles seriam totalmente diferentes do que o Senhor escreveu pra mim. Mas o que o Senhor escreveu pra mim é tão lindo. Eu vou contar, calma, gente, calma. Eu me mudei, né, com 18, como eu tava falando, fiz o delivery e eu entendi, olhando pra trás, que a forma que eu tinha de fazer o delivery ser mais fácil, que é ser entregadora de comida, era me arrumando. Sim, gente, eu usava cada look que vocês nem imaginam. Se eu conseguir na edição, eu vou tentar deixar umas fotos aqui. Mas era assim, eu usava looks bombásticos, entendeu? Por quê? Porque já era um trabalho que era difícil. Então a forma que eu encontrei de ser fácil era me arrumando. Então eu passava minha maquiagem, eu me ajeitava, eu colocava uma meia na canela. Juro, gente, era sensacional. Mas essa foi a forma que eu encontrei de tornar a vida mais leve naquele momento. E fiz daquele momento ser único. Então eu olhava pra minha vida sendo a protagonista. E eu acho que isso é a coisa mais legal da nossa história. Porque você é o protagonista da sua história. E eu sou a protagonista da minha história. E como Hannah Montana, gente, o melhor dos dois mundos, tá? E o importante é subir a montanha e não desistir no meio dela, tá? Porque a vista lá de cima, ela vale a pena, ok? Tá bom, gente, voltando aqui pro foco, tá? E aí eu passei pelo delivery, tirei minha documentação daqui, fiz tudo certinho. E depois fui ser babá, fui ser minder, trabalhei em escola com criança, trabalhei em café, trabalhei na Zara, trabalhei em várias áreas aqui. E eu descobri o que eu não gostava. E eu acho que os 20 anos, ele é sobre isso. Descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Eu amo fazer gravação. Eu amo criar conteúdo. Ainda não é a minha fonte principal de renda, mas eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito de compartilhar minhas experiências e, de certa forma, poder ajudar alguém com as minhas experiências, com a minha vida, com os meus pensamentos, talvez. E talvez você se encontre nesse lugar também de e agora, o que que eu faço? Talvez você está se formando na faculdade, muitas amigas estão se formando na faculdade. E agora, o que eu faço depois que eu terminar a faculdade? De verdade, eu não tenho uma resposta para você específica,
pra faça isso da sua vida que vai dar certo. Cara, não. Ela é singular. Ela é a sua história, sabe? Filmes que eu gosto muito é do Adam Sandler. Porque eu acho ele tão único. Eu acho os filmes dele tão. Se você vê um filme dele em português ou você vê em inglês, ele não perde a essência. Porque ele é aquele cara lá e eu imagino ele uma pessoa muito descontraída, uma pessoa muito legal. E quando você olha para a história dele, ele foi construindo o legado dele. Ele foi construindo o nome dele. Ele foi construindo, ele não nasceu o Adam Sandler. Mas ele construiu, foi uma construção. E eu acho que os 20 anos, eu acho que a beleza dos 20 anos é construir, sabe? É dar um passinho de cada vez, porque a gente acha que as coisas elas vão se solucionar magicamente. E nem sempre vai ser assim. Quase nunca vai ser assim. Então, olhar para a beleza da vida, você sendo o protagonista dela, sendo autêntico, sendo você, sabe? Isso que é o lindo da vida. Vou contar uma história minha, gente. Eu casei, né, em 2024. Nesses 4 anos aqui, conheci meu amadíssimo e casei, enfim. E a gente tem muitos objetivos, temos muitos sonhos, temos muitas coisas juntos, individualmente como pessoas. E ano passado a gente foi viajar com os amigos, a gente foi pra Suíça. É a segunda vez que a gente vai pra Suíça. Gente, foi extremamente extraordinário. Foi muito legal. E lá estava eu, era verão, pleno verão, calor, muito calor, porque aqui a Irlanda ela faz um verão, mas é um verão mais ou menos, entendeu? E lá não, lá tava muito quente. Então, beleza, fomos lá. Estávamos no lago em Zurique e eu vi todo mundo mergulhando. Mergulhando lá nas águas do rio, literalmente, gente, do rio que passa assim no meio da cidade. Eu vi todo mundo mergulhando e eu pensei assim, por que não? Eu, menina de Brusque, lá do interior, por que não, né? Quando eu vou estar aqui na Suíça com 22 anos, podendo mergulhar no mar da Suíça, com amigos. Lá fomos nós, né? Eu estava de calça jeans, com camiseta preta e calça jeans. Guardem bem isso. A gente foi num pedalinho. Então a gente estava em 4. A gente estava eu, meu marido e mais um casal de amigos. E aí ninguém quis ir comigo. Eu falei, gente, vamos mergulhar? Vamos mergulhar? Ninguém quis ir comigo. Falei, quer saber? Eu vou sozinha mesmo. Eu vou sozinha. Gente, eu pulei. Pulei do pedalinho pro mar de Zurique. E foi uma experiência tão fantástica pelo fato de, quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Eu cresci sempre tendo muitos sonhos e muitos objetivos muito grandes. Que quando as pessoas, eu até nem falo muito deles, porque as pessoas falam assim, meu Deus, você é louca. Louca, louca, louca. Mas é isso que é a vida. Eu acho que a beleza da vida, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, estão nos pequenos detalhes, estão nas pequenas coisas. E eu aprendi que a vida ela é uma só. E tem momentos que eles vão ser únicos. Sabe? Eu não ter nadado no mar de Zurique, eu falo assim, gente, que legal! Que demais! Mas essa é a minha história. E talvez pra você não se identifique e fale assim, nossa, nada a ver o que essa menina tá falando. Tá tudo bem, porque é a sua história e é o que faz sentido pra você. E depois eu falo, cara, cada dia é um dia. Cada dia é único, cada dia é singular. Nesses 22 anos eu tenho aprendido a valorizar cada dia, seja os dias extraordinários, como nadar no mar de Zurique, ou seja os dias ordinários, arrumando minha casa, escutando uma boa música, escutando a letra de uma boa música, seja fazendo meu devocional de manhã cedo, que eu gosto de fazer, seja lendo um livro e me perguntando o que fazer e por que eu tenho feito isso. Eu acho que os 20 anos eles são cheios de porquês. E tá tudo bem a gente ter vários porquês. Porque, ó, mais um porquê. A gente tá aprendendo a ser adulto. A gente tá aprendendo a, a viver a vida adulta. A gente nunca foi adulto antes. E a gente só vai ser adulto uma vez? A gente só vai ser adulto uma vez. A gente só vai viver uma vida. E esses dias eu tava escutando mais um vídeo que ele era de senhorinhas.
de 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, perguntando pra elas o que vocês fariam se vocês tivessem 20 anos. E aí eu olhei e falei assim: "Uau, eu ainda tenho 20 anos. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer". E me gerou uma empolgação, porque elas falavam dos 20 anos com uma empolgação e eu pensei assim: "Uau, eu tô escrevendo a minha história e ela tá sendo tão linda, porque ela é minha". Ok, gente, vamos voltar pro foco. Fiquei na Itália, né, contando a minha história. Fiquei na Itália, morando lá, e alguns dias, e foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência única e eu posso entrar em mais detalhes de toda a minha trajetória em outro vídeo. Mas olhar para os meus 22 anos é olhar com muita gratidão. Porque quando a gente pensa nos 20 anos, ele assusta um pouco. Eu penso assim, eu tô fazendo 23 anos. Mas eu olho, eu só tô fazendo 23 anos. E o que eu aprendi uma coisa nesse ano que me marcou: seja grato. Seja grato às pessoas, seja grato à vida, seja grato a Deus principalmente, seja grato por tudo, porque a gratidão ela te abre portas que você não imagina. É, ser grato é algo tão único do ser humano e às vezes a gente esquece da gratidão. A gente esquece de agradecer os mínimos detalhes, sabe? E quando eu olho pra isso, eu falo: "Uau, eu tenho que agradecer, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho tudo o que eu preciso". Ter saído do Brasil tão cedo me fez enxergar muitas coisas, me fez enxergar culturas diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes. É um país completamente diferente, é um país gelado, um país frio, mas a gente poder entender que essas pessoas, elas também precisam do nosso carinho, também precisam do nosso amor, muda toda a perspectiva que a gente olha para eles. Eles são pessoas incríveis, os irlandeses são pessoas maravilhosas. E aprender a lidar com pessoas diferentes, sabe. Eu já conheci pessoas de muitos lugares, de Hong Kong, de vários países diferentes, com culturas completamente diferentes da minha. Mas é tão legal aprender com essas pessoas, aprender com essas culturas. Eu acho que essa é a graça da vida, é aprender com pessoas diferentes da gente, aprender com coisas diferentes da gente, eh, e ser nós mesmos. Claro, gente, não nada ilícito, nada coisas erradas, mas coisas que façam sentido pra você, que dê sentido para o seu viver, para o seu ser único e individual. Eh, seja uma pessoa mais um ponto importante, seja uma pessoa boa, tenha um coração bom. Generosidade, ela não fala só de dinheiro, ela não fala só sobre valor. Mas generosidade, ela fala muito mais sobre você, sobre quem você é, qual que é o seu coração, sabe? Qual que é o intuito da sua generosidade? Às vezes a sua generosidade mais valiosa e mais importante de todas é o seu tempo. Porque o seu tempo, ele é único. E desculpa, gente, o trem tá passando, eu não sei como é que vai ficar o áudio agora. Mas o seu tempo, ele é único. E ele é tão singular. E às vezes aquela pessoa, ela só precisa de um café com você. Esses 20 anos me fez valorizar tantas coisas. Valorize amigos que estão de verdade presentes com você. Valorize um café da tarde com quem você ama. Valorize uma ligação, no meu caso, que eu tô aqui longe. Eu, às vezes, ligo pra minha avó, ligo pra minha mãe, ligo pros meus amigos. E eu falo, uau, que saudade de tomar um café com você. Que saudade de sentar na mesa. No sul a gente come muita cuca. Talvez você, não sei se você sabe o que que é. Mas a gente come cuca, que é uma torta, né? E às vezes sentar, tomar um café preto e comer uma cuca no meio do mato. Cara, que delícia, sabe? A vida é aprender a desfrutar dos momentos. É desfrutar da beleza das coisas simples. Esses tempos atrás eu fui viajar com meu irmão.
A gente foi pra Turquia. Uma cidade totalmente de verão e a gente foi no inverno. Então tinha muita coisa fechada, tinha muitas coisas que não estavam abertas. E a gente não fez muita coisa. Mas a gente falou assim: uau, estar aqui com você e conversar de assuntos aleatórios, de dar risadas de coisas aleatórias, de coisas bobas. É isso, é sobre isso a vida. É sobre olhar com carinho para nossa história e falar assim: uau, ela é única, ela é minha. E um dos pontos que eu aprendi também com 22 anos é que a gente vai errar. A gente vai errar. E tá tudo bem. E tá tudo bem a gente não tá na perspectiva do outro. Tá tudo certo. Ai, gente, eu fico empolgada de falar desse assunto. Eu fico muito feliz de falar desse assunto. A gente não pode viver na perspectiva do outro, mas sim na nossa perspectiva e criar a nossa perspectiva. Como seres humanos, nós temos capacidade de criar muitas coisas, de sermos criativos, de inovar. Eu já estava aqui pensando na minha série. Bom, a minha série, como eu falei que eu sou fã de Hannah Montana, né, gente? Tô esperando minha amiga chegar pra gente poder assistir 20 anos de Hannah Montana. Mas, eu imagino muito aquela vida. Eu amo os dois mundos, sabe? Dos mundos de viajar, né? Viajar para lugares incríveis. Amo o fato de trabalhar. Hoje eu trabalho com uma empresa que eu amo de paixão. E olhar para esses dois mundos e ver que a minha vida ela não é só trabalho, mas ela também é desfrutar, é viajar, é aproveitar a vida, é encontrar sentido para minha existência, né? Eu sei que cada um tem um propósito e eu acredito muito nisso. Deus ele tem um propósito para cada um, como indivíduos mesmo. Todo mundo tem um propósito, sabe? E eu acho isso incrível, eu acho isso extraordinário, porque o seu propósito pode ser completamente diferente do meu, mas um juntando com o outro faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido o seu propósito, o meu propósito, porque eles são nossos e eles se complementam. Eles se complementam e aí eu acho que tá a beleza das coisas. Tem pessoas que vão ser uma área totalmente diferente da minha. Mas se a gente se juntar, vai dar certo, entendeu? Para um trabalho, para uma coisa, enfim. Eu gosto muito, né, de área de comunicação, então essa é uma das áreas que mais me chama atenção. E falar com vocês dessa forma que eu tô falando aqui, super natural. Eu não sei nem como é que vai ficar o vídeo no final, como que vai ser a edição dele. Mas é falar sem muito roteiro. Às vezes a gente quer que a vida seja de um jeito, sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça. Não, eu tenho que tal. Porque a gente quer crescido numa sociedade que tem uns padrões determinados. Eu vim pra fora, conheci meu marido, casei e depois comecei a faculdade. E tá tudo bem, porque essa é a minha história. E eu tenho amigas que estão se formando agora, que vão casar. E essa é a história delas. E é tão lindo, sabe? É tão, tão único os 20 anos, tão único, que a gente tem que aproveitar ele. Sabe? Ser grato por estar vivo e vivendo e poder viver experiências. Porque imagina você chegar nos seus 80 anos e você olhar e falar: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido conhecer outro país? E se eu tivesse comido uma comida que eu nunca imaginei comer? E se? E se? E se? E se? Esses e se, eles paralisam a sua vida. Esses e se, eles vão te travando em várias áreas da sua vida. Entenda que arriscar, se der errado, você volta. A gente nunca vai estar paralisado, tá? Porque todos os dias é um dia. Então, todos os dias eles são construídos uma história. Cada dia é construído uma história. A gente nunca vai estar na inércia. No mesmo lugar você não vai estar. Você não tá no mesmo lugar que ontem. E amanhã você não vai estar no mesmo lugar. Acho que ficou meio confusa essa frase, mas vocês entenderam, né, o que eu quis passar com isso. Você tá construindo algo. Aproveite esse processo. Eu acho que os 20 anos, eles são feitos de processos, de fases, de coisas, de amigos, de descobertas, de entender os seus amigos, entender aquela pessoa que você tanto valoriza a amizade, entender que ela vai ter, eles vão ter as suas vidas e tá tudo bem. Os 20 e poucos anos é pra você perdoar a sua criança interior, perdoar
talvez feridas, mágoas, e olhar pra trás com carinho. É se curar. Eu acho que os 20 e poucos anos você vai se curar. Porque você vai descobrir coisas que você. Talvez você vai descobrir coisas da sua infância. Você vai falar, nossa, você foi guerreira em criança. Ou você vai falar, meu, aproveitei muito a minha infância. E foi linda a história da minha infância. E você vai lidar com os conflitos da infância. Você vai lidar com o seu eu do passado. E ressignificar o seu eu. Ressignificar a sua história. Eu acho que essa é a beleza. Eu já falei isso, eu acho que essa é a beleza várias vezes, porque existem beleza em várias coisas. A criação é uma delas, tá? Deus criou a natureza. Eu aqui na Irlanda, às vezes, é engraçado. Ela é conhecida como a Ilha da Esmeralda, né? E aí, eu fico pensando, às vezes eu tô olhando assim, e tem uns tons de verde tão lindos, tão únicos, que às vezes você olha um gramado, assim, olha umas plantações, e você olha vários tons de verdes que eu nunca vi no Brasil. E eu falo, uau, que beleza única, como Deus é criativo. Como o Senhor, ele cria as coisas tão criativas, de forma tão criativas. E eu falo, uau, que criador mais lindo. Que criador mais detalhista. E eu acho que essa é a beleza da nossa trajetória. Você está construindo algo seu, algo único seu, singular, individual. Eu já falei isso várias vezes. E eu quero frisar nesse ponto. Os meus vídeos dele ainda não estão perfeitos do jeito que eu quero. Mas cada dia eu tô tentando melhorar um pouquinho. Eu coloquei um microfone, eu mudei a câmera, eu mudei o formato de gravar. E a gente vai aprendendo. Eu fui voltar para as redes sociais, né? Nos últimos vídeos eu tava sem rede social. Gente, ao mesmo tempo que a rede social ela é maravilhosa, ela nos consome tanto e você vê tantas coisas ruins. E aí você pensa, será que vale a pena eu estar ali? Só que tudo tem um propósito. Se você está na rede social, no meu caso, eu gosto de estar, eu gosto de trabalhar com isso, eu penso, tem pessoas que precisam daquilo que a gente carrega, que você carrega. Meu Deus, esse vídeo já tá em 27 minutos. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Mas os nossos 20 e poucos anos, eles são de uma construção de algo, são passos a passos. Esse canal ainda não tá perfeito, mas tá sendo um passo a passo de cada vez, cada dia um pouquinho melhor, cada dia um pouquinho mais realista, eu contando as minhas experiências, a minha vida, a minha vivência. E talvez você se identifique com a minha história, ou não, ou talvez a sua história não tenha nada a ver com a minha. Mas ela é tão sua, ela é tão única, ela é tão genuinamente sua, sabe? Tão pura. E talvez ela não esteja no melhor momento, mas é uma fase, vai passar. Os momentos difíceis, eles passam. E depois o que vai ficar vai ser histórias para contar. E você vai escolher como você vai contar essa história. Você vai escolher se você vai dar dando risada delas ou se você vai estar chorando delas. Você vai escolher a forma que você vai contar a sua história. Mas saiba que ela é individual. E ela é sua. Valorize cada dia. Cada dia é singular. Abrace, beije e olhe com carinho. Esses 20 anos eu perdi pessoas que eu amava. Mas eu ganhei tantas pessoas também. A vida ela é ciclos. E ciclos se fecham. E entender que ciclos se abrem, que ciclos se fecham, também é construir algo. É crescer em algo. Saiba que a sua história ela é singular, ela é sua. E se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que você tenha olhado para suas construções de uma forma carinhosa, para sua história de uma forma carinhosa. E até o próximo vídeo. Eu não sei como é que ficou o contexto de tudo isso. O contexto desse vídeo inteiro. Mas como eu falo, se fizer sentido para uma pessoa, já valeu a pena.
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Amanhã é meu aniversário, então, por favor, me deem parabéns. Deixem os parabéns pra mim. Tchau! Até o próximo vídeo vai ser com 23 anos. Até os meus 23 anos. Isa, hoje você está na sua casa. Aham. Ai, gente, tem tanta coisa pra acontecer. Às vezes eu entro num conflito, mas esses últimos dias foram semanas muito loucas da minha vida. Você resolveu algumas coisas pra uma família e você tá tipo, ok, você é capaz. You can do that. Você pode fazer isso. Você consegue fazer isso. E você tem aprendido muito sobre gratidão. Muito, 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 muito. E, e é isso. Eu não sei quando que eu vou ver esse vídeo de novo. Mas eu tô muito feliz. Daqui a alguns dias eu vou ir viajar. E eu vou levar vocês comigo. Eu vou pra uma viagem que eu jamais imaginava. Mas eu tô muito feliz. E, e é isso. A beleza dos seus 20 anos. Um beijo, gente! Tchau! Eu nunca sei como terminar um vídeo, como começar um vídeo. Ah, mas se inscreva nesse canal. Deixe o seu like, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!